Paraíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Oliveira, bom dia. Tudo bem, Guilherme? Como é que estamos? Homem de pouca fé. E eu, homem de pouca fé? Eu falei Por ontem quê? só... Tu também é de pouca fé, tu disse que é dar empate. Mas vocês estavam falando em derrota, com poucos gols, para voltar vivo, se classificar aqui. Eu disse, olha, eu acho que no mínimo um empate vem de lá. Tu sabe que numa análise semântica se confirmou, o Inter voltou vivo. Voltou vivo? Voltou vivíssimo, aliás. Mais do que vivo. Voltou mais vivo do que foi, né? É. O Inter tá classificado para a semifinal da Copa Libertadores. O Inter não vai perder em casa para o Bolívar, ganhou na altitude, que é um tremendo desafio, ganhará dentro de casa também. Teve um cidadão que não foi um jogador, e aí, ao dizer que não foi jogador, eu já matei a charada de quem que eu tô falando, Eduardo Cudê, que foi um grande vitorioso ontem à noite. O Eduardo Cudê ontem montou uma estratégia absolutamente, extremamente inteligente para jogar na altitude. O que nós projetávamos ontem como estratégia ideal para o Inter, e sempre fazíamos a ressalva de que não, tem um adversário do outro lado. Mas se o Inter conseguir assim jogar, é meio caminho andado. Quando cavar uma falta no meio-campo, enrola um minuto para bater. Os juízes da Conmebol, eles não dão os mesmos acréscimos que os juízes do Brasil. Então enrola, demora, dá uma segurada. A grande armadilha dos bolivianos sempre é deixar aquele campo aberto para você contra-atacar e aí corre loucamente e não tem pulmão para voltar. O Inter não fez isso. Quando o Inter avançou assim em velocidade, ia com no máximo 2 jogadores, como no lance do gol, por exemplo, Alan Patrick pifando o Ener Valencia para fazer 1-0 e matar o jogo. E sem a bola, fechadinho, colocou um zagueiro a mais, mas colocou um zagueiro a mais sem abrir um buraco no meio-campo, como acontece com o Grêmio, por exemplo. Então isso que fez o Cudê ontem, de um jogo mais... de um jogo menos plástico, digamos assim, em nome de uma estratégia mais funcional para a altitude, foi o que mudou a cara do Inter e foi o que fez o Inter ter ontem uma atuação extremamente inteligente e foi mais uma daquelas vitórias que muda o time de patamar. O Inter ele vem mudando de patamar ao longo da Libertadores, ele vem subindo degraus ao longo da Libertadores. Ele ganha do River Plate, consegue uma virada contra o River Plate, até certo ponto improvável, com o Beira-Rio lotado, com o time jogando bem, indo para cima e construindo a sua virada para definir nos pênaltis. E aí, numas quartas de final, num jogo de altitude, ele vai lá e ganha na altitude. E ontem eu ainda vi um levantamento de que foi só o terceiro brasileiro na história da Libertadores a ganhar na altitude. O Grêmio, em 83, com aquele golaço do China, o Palmeiras em 2018 ou 19, agora me falha, e o Inter em 2023. Então, a vitória do Inter ontem ela foi histórica. É uma vitória que aconteceu pela terceira vez nos últimos 40 anos. Uma vitória de um time brasileiro jogando a 3.600 metros na altitude de La Paz. E o Inter conseguiu uma vitória grandiosa com uma atuação inteligente. Ah, mas o Rocher salvou. Você não espera que vai jogar na altitude que não vai tomar pressão dos caras, né? É claro que vai, o goleiro vai ter que salvar. E salvou, tá lá para isso, né? Aliás, é um baita goleiro, diga-se de passagem. O Bolívar perdeu chances? Perdeu. Mas o Inter também perdeu. O Inter no segundo tempo, para mim pelo menos, sempre esteve mais perto do segundo gol do que o Bolívar de conseguir o empate. As poucas estocadas do Inter levaram perigo ao gol do Lampe, goleiro do Bolívar. Então, foi uma atuação inteligente do Inter, uma vitória histórica, uma vitória maiúscula, e o Inter se coloca hoje como o grande favorito do seu lado da chave a chegar à final. Do outro lado, tem o Palmeiras, tem o Racing, tem o Boca. Do outro lado é diferente. Do lado do Inter, eliminando o Bolívar, tem Olímpia ou Fluminense. Não são adversários desprezíveis, não dá para tratar nada como jogo jogado. Mas o Inter, do seu lado da chave, é o time a ser batido nesse momento da Libertadores. Porque Fluminense e Olímpia não são essas coisas assim, dá para passar. Os colorados estão muito preocupados, né? E com essa história de que já está classificado, lembrando, não, mas nós proporcionamos aí muitos fiascos e tal, lembrando do jogo do Olímpia, que ganhou fora e perdeu em casa. Mas nesse caso aqui é diferente, né? Porque esse Bolívar só joga lá em cima.
Só lá em cima. Embaixo eles vão sentir os mesmos efeitos que os daqui sentem quando jogam lá em cima. Foi feito um grande esforço, o Jurandir, por parte, especialmente de alguns influencers colorados. E eu entendo, para valorizar o adversário, para dizer que não, que esse Bolívar é diferente, que esse Bolívar também joga com a bola no chão, porque esse Bolívar... a gente viu ontem, não tem nada demais. É um time que se resumiu a fazer chuveirinho para a área. E era o jogo que o Inter queria. Então, assim, o que era difícil nesse jogo? A altitude. A minha aposta ontem, eu não escondo de ninguém, a minha aposta ontem, e que bom que eu não joguei na Estrela Bet, senão eu perderia dinheiro, a minha aposta ontem era o Bolívar ganhar. E o Inter reverter no Beira-Rio, como eu acho que o Inter vai ganhar com certa facilidade no Beira-Rio. A minha aposta seria essa. O Inter ganhou. Quer dizer, ele reverteu uma situação que era vantagem do Bolívar, que era o jogo da altitude. Alguém fez o levantamento do Bolívar há mais de ano. Não terminava um jogo em casa sem fazer gol. E ontem foi 1-0 pro Inter. Então, assim, teve tudo isso, tá? Uma vitória maiúscula do Inter, uma atuação inteligente, uma vitória que muda ainda mais o patamar do Inter nessa Libertadores. E tem pra mim o grande protagonista, o técnico Eduardo Cudê. Se dando bem na Libertadores e mal no Brasileiro. Agora tem que virar chave pro brasileiro, né? E a partir daí é justamente o Flamengo, né? E é o Flamengo. Aliás, contra o Flamengo, o Inter tem se dado bem. Jurandir, todo mundo faz gol do Flamengo, né? Menos o Grêmio. Menos o Grêmio. Rapidamente, algumas mensagens finais aqui. Bom dia, Cristiano Oliveira é o gremista mais colorado que eu já ouvi. Está sempre elogiando o Inter. É o Carlos Roden, tá? Grande Carlos. Se tu quiser que eu critique um time que está indo para a semifinal da Libertadores, espera sentado, né? Não vou fazer isso, né? E que venceu agora, se quiser, fora de casa, né? Se quiser que eu critique o time que vai cair para 15º do Brasileiro, aí tudo bem. O Cristiano Oliveira tem que ressaltar, ele é o profissional por excelência. Ele assume o seu time, coisa que muitos não fazem isso, e faz uma análise precisa do que envolve o futebol, seja Grêmio, seja Inter, seja qual for o clube. Né? Acho que isso aí que é o fundamental. Um abraço para o nosso ouvinte, irmão de Lajeado, o Jorge Felipe Eckert, e também o nosso Márcio Skeff, que mandou aqui, sobre o arcabouço, o mercado, ou seja, a Bolsa de Valores de São Paulo já havia precificado, a B3 caiu dos 120 mil pontos para 116 mil, vai ficar nesse patamar, ele é investidor da Bolsa e a expectativa era bater nos 130 mil e não vai mais, tá? A nossa sorte, né, é que os Estados Unidos estão flertando com uma crise econômico-financeira e isso traz reflexos aqui para nós, tá? Vamos em frente com o nosso... Agora para encerrar, né? Na verdade, vamos em frente para encerrar. Deus chega para hoje.